Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula e hoje falando das bacias hidrográficas. Bom, pessoal, antes de começar essa aula, eu gostaria de deixar um recadinho para vocês. A nossa avaliação está agendada para amanhã e eu vou estar enviando. E os conteúdos será o capítulo 1, que eu já fiz a revisão com vocês, mas a nossa última aula que eu falei de recursos hídricos, tá? Essa aula aqui, a aula de hoje, bacias hidrográficas, é conteúdo para a nossa segunda prova. Então, façam a revisão do capítulo 1, que a gente já fez, e mais a nossa última aula, beleza? Mas hoje vamos falar então de bacias hidrográficas. Vem comigo. Bem, pessoal, antes de começar a aula, eu gostaria de mostrar esses dados para vocês. Observem aí, né? Esse dado eu tirei do livro de vocês, falando a disponibilidade de água e potencial hídrico em relação à população. Observe que a região norte, nós temos muita água e uma população baixa, só não é menor do que o centro-oeste. Então, quando a gente compara ali com o sudeste, que tem pouca água e muita gente, ou com o nordeste, que tem pouca água e muita gente também, a gente pensa que todo mundo na região norte tem acesso à água, mas não é bem assim. Vamos olhar esse outro dado aqui. Isso aqui, pessoal, é dados de saneamento básico, de acesso à água tratada, coleta de esgoto e tratamento de esgoto. Então, quando a gente olha a região sudeste, 91% dos lares têm acesso à água tratada. Ainda que tenha pouca água na região sudeste, apenas 6%, quase ela consegue enviar essa água, né, distribuir para toda a população, ou grande parte da população. Agora vamos olhar lá embaixo a região norte. Região norte, mesmo tendo aquela quantidade de água, só temos água tratada em 55% dos lares. Ou seja, quase metade dos lares da região norte não tem acesso à água tratada. Quando a gente olha os dados de esgoto, é mais alarmante ainda. Apenas 20% das casas têm esgoto e desses 20, e apenas 18% têm o tratamento desse esgoto. Então, quando a gente vê estudar a região norte, a gente vai ver que é um lugar com bastante rios. Para onde que vai esse esgoto? Para os rios. Se essas pessoas não têm acesso à água tratada, vai pegar água de onde? Dos rios. Essa mesma água para onde vai o esgoto. Então, quando a gente olha o cenário do Brasil hoje, nesse cenário de pandemia, e observa que uma das cidades mais atingidas pelo coronavírus é justamente Manaus, a gente consegue perceber isso. A gente pode falar, fique em casa. Só que essa pessoa que vai ficar em casa, muitas vezes não tem nem água para lavar a mão, não tem uma água limpa, não tem água tratada, por conta desses dados aqui. Então, é um cenário bastante preocupante. Isso aqui, pessoal, falando de coronavírus, tá? A gente tem um monte de doença que é transmitido pela água e que direto essas pessoas que moram na região norte acabam se contaminando porque não tem acesso à água tratada, porque não tem acesso a esgoto, coleta de esgoto ou tratamento de esgoto. Então, olhem esses dados aí extremamente alarmantes da situação do Brasil. Beleza? Agora sim, então, vamos falar sobre bacias hidrográficas. Tá? Pessoal, o que é uma bacia hidrográfica? Bacia hidrográfica é toda a área de captação de um rio. Então, tem um riozinho lá, vocês sabem, quando chove, tem aquela água superficial, que eu mostrei para vocês na aula passada, quando eu falei do ciclo da água. Essa água ela vai escoar para um rio, vai escoar para um lago, e daí vai para o oceano. Então, toda a chuva que vai chover em determinada área, que vai escorrer para um rio, é uma bacia hidrográfica. Tá? E como que eu sei o limite de uma bacia hidrográfica? Através do relevo. Os pontos mais altos do relevo eu vou chamar de divisor de águas ou interflúvio. Tá? Eu vou mostrar uma foto, uma imagem, que vai ficar mais fácil para vocês. Observem aí, tá? Nós temos aí todo o relevo, os rios, e essa área em amarelo, pontilhada, vocês estão vendo? Aí são os interflúvios ou divisores de água. Então, toda a chuva que chover nesse espaço aí vai cair nessa bacia hidrográfica, beleza? É o ponto mais alto do relevo. Então, imagina a montanha aqui. Chove, de um lado cai para um rio, do outro lado vai para o outro rio. Aí, isso é um interflúvio, isso é o divisor de águas, beleza? Agora, pessoal, todo rio é uma bacia hidrográfica, que ele pode ir para uma bacia hidrográfica maior e uma maior. Quer ver um exemplo? Maringá faz parte da bacia do Rio Pirapó. O Rio Pirapó vai ir para o Rio Paranapanema. O Rio Paranapanema vai para o Rio
Paraná. Então aí nós temos escalas de bacias hidrográficas. A principal é a bacia do Paraná e nós temos as bacias secundárias, bacia do Paranapanema, bacia do Pirapó, bacia do Ivaí, entre outras. Cada rio ele vai ter a sua bacia hidrográfica e conforme o rio, quanto maior for esse rio, maior é essa área de bacia hidrográfica, beleza? Bom, todo rio vai ter uma nascente e essa nascente também é o início da bacia hidrográfica. Nós temos os afluentes. O que são afluentes? Usando o mesmo exemplo que eu dei. Nós temos o rio Paraná, que é o maior rio, e os seus tributários, os seus afluentes, que são os rios menores. Rio Ivaí, Rio Paranapanema, Rio Pirapó. Beleza? Leito do rio é o caminho que ele faz. Tá? Então, observando aqui, pessoal, essa área em amarelo é a bacia hidrográfica desse rio maior, desse rio principal. Tá? Mas cada um desses rios, por menor que ele seja, ele também tem a sua bacia hidrográfica, beleza? Por fim, ali nós temos a foz. Foz, pessoal, é onde o rio ele deságua. Por que então Foz do Iguaçu? Porque o rio Iguaçu vai se juntar com o rio Paraná, ali na região de Foz do Iguaçu. Por isso o nome, beleza? Entendido o que é bacia hidrográfica, vamos então às principais bacias hidrográficas do Brasil, beleza? Primeiro, pessoal, eu estava esquecendo, né? Bacias hidrográficas, elas podem ser tanto perenes. O que são bacias perenes? Bacias que têm água o ano todo, não secam. Ou bacias intermitentes, ou com rios intermitentes, que são rios que secam na estação mais seca. Então, as bacias hidrográficas da região Nordeste, em alguns casos, elas são intermitentes, tá? Simplesmente o rio seca no período mais seco do ano. E agora sim, vamos falar das principais bacias do Brasil. Primeira coisa que eu quero falar, pessoal, embora aí esteja o mapa do Brasil, não significa que essa bacia hidrográfica respeite os limites políticos, tá? Inclusive, bacia amazônica, ela pega Bolívia, pega Venezuela, pega Colômbia, pega Suriname, pega Guiana. Então, essas bacias hidrográficas, elas vão além do território brasileiro, tá? Não pensem que elas são só do território brasileiro. Então vamos iniciar com a bacia amazônica. Ela é a maior bacia hidrográfica do mundo, tanto em tamanho quanto em volume de água. Tá? Muitos volumes de água mesmo. Metros cúbicos e metros cúbicos de água. Por quê, pessoal? Se a gente dá uma olhada no relevo que envolve a região amazônica, a gente vai ver que no norte nós temos o Planalto das Guianas. Ao oeste, perdão, nós temos a Cordilheira dos Andes. Ao sul, nós temos o Planalto Central. Então, percebam que é todo um relevo que vai convergindo. Nasce um rio, vai para a região amazônica. Nasce um rio aqui, região amazônica. Um rio lá, região amazônica. Isso explica por que essa região amazônica tem tanta água. O relevo de tudo em volta converge para a região amazônica. E normalmente, pessoal, a bacia ela leva o nome do seu rio principal. No caso aqui, o principal rio é o rio Amazonas, que nasce lá nos Andes. Ele nasce com o nome de Maranhão, não é Maranhão, Maranhão, que significa maranhas ou mata fechada. Ele entra no Brasil com o nome de Solimões, e quando ele cruza com o Rio Negro, ele ganha o nome de Rio Amazonas, por conta dos primeiros colonizadores que chegaram lá e disseram que encontraram uns índios, mulheres, a exemplo das Amazonas, né? Índias guerreiras. Então virou Rio das Amazonas, Rio Amazonas. Tá? E ele vai até desaguar no Atlântico. Então, em área de captação, em volume de água, bacia amazônica a maior do mundo. Beleza? Outra, pessoal, nós temos aqui a bacia do Paraná, a bacia em que nós estamos. Lembrando, a gente sai de bacias pequenas para bacias maiores. A bacia do Paraná, pessoal, ela é muito importante. Primeiro, porque é aqui nessa bacia que a gente produz muita eletricidade. Então, os rios aqui de São Paulo e dos Rios do Paraná, sempre você vai ter usinas hidrelétricas. Itaipu está no Rio Paraná, bacia do Paraná também. Então, grande parte da eletricidade produzida no Brasil é feita na bacia do Rio Paraná. Lembra, não é no Rio Paraná, é na bacia do Rio Paraná. É uma usina no Rio Paraná,
duas ou três no rio Tietê, duas ou três no rio Paranapanema. O rio Ivaí, eu acho que é o único rio que não tem barragem e usina hidrelétrica dentro da bacia do Paraná. Os outros, quase todos os outros têm, beleza? E tem alguns trechos também de hidrovia. O que é hidrovia? Aquele transporte por barco. Então a gente tem alguns pontos aqui, sobretudo em São Paulo, no Rio Tietê, e eu comentei com vocês que o Rio Tietê ele passa por São Paulo e ele simplesmente morre pelo tanto de esgoto que é jogado, logo depois ele se recicla. Então ele sai de São Paulo, 100, 200 quilômetros, ele já está limpo de novo. E como ele é um rio bastante plano, você consegue fazer transporte de cargas por hidrovia. Beleza? Outra, Bacia do Paraguai. Bacia do Paraguai, pessoal, ela também faz parte do Paraguai. O principal rio aqui é o Rio Paraguai. E ele é um rio que faz parte do nosso bioma pantanal. Então, ele sofre aquele processo de cheias constantes ou cheias durante o período de chuvas. Tá? É ele que vai dar essa dinâmica de inundação que nós temos no rio, na região do Pantanal. Tá? Do lado paraguaio, ele é um rio muito importante pelo seu transporte de carga. O Paraguai é um país bastante extenso e ele não tem saída para o mar direta. Como que ele faz para exportar os seus produtos? Através de hidrovia. Então, através de hidrovia, eles levam seus produtos lá para os portos de Buenos Aires e de Montevidéu, na Argentina e no Uruguai, para exportar para o mundo via navio. Beleza? Outra bacia aqui da região sul, bacia do Uruguai, do rio Uruguai. É uma bacia que compreende os estados ali de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E ela é muito importante para a irrigação. Eu não sei se vocês conhecem o plantio de arroz, mas para você plantar arroz, os terrenos são alagadiços, então você precisa de muita água. Essa água sempre é coletada dos rios que compõem a bacia do rio Uruguai. E a gente já tem estudos falando que é um rio bastante contaminado, porque você está plantando diretamente no rio, essas lavouras de arroz. E contaminação também por suinocultura, que é o cultivo, a cultura do porco, e avicultura, que é a produção de frangos. Porque você joga dejetos nesse rio e não faz o tratamento correto desses resíduos. Tá? Isso é uma coisa, né? Tanto a bacia do Paraguai, do Paraná e do Uruguai, elas vão dar origem a uma outra bacia hidrográfica que compreende aí Uruguai, Paraguai, Argentina, que é a bacia do Prata, a bacia do Rio da Prata. Todas essas três bacias, Paraguai, Paraná e Uruguai, vai culminar na bacia do Rio da Prata. Beleza? Mais uma aqui. Falando agora da bacia do Tocantins-Araguaia, pessoal. Essa bacia aqui, ela é extremamente importante, ela surge lá no Planalto Central e ela não vai para a floresta, para a bacia amazônica, ela faz um outro caminho. Né? Ele tem dois rios aqui importantes, no caso o Rio Tocantins e o Rio Araguaia, e eles recentemente estão sendo muito importantes para a geração de energia. Então a gente viu lá naquele primeiro gráfico um potencial hídrico. A gente viu que a região amazônica tem um potencial muito grande, mas não consegue explorar, até por conta do relevo. Contrário aqui na região sul, o relevo e a quantidade de rios ajuda a gente a produzir eletricidade. Mas aqui no Tocantins-Araguaia, a gente já consegue, em alguns pontos, instalar algumas usinas hidrelétricas, igual a gente já fez em Tucuruí. E ele também é importante para os projetos de mineração no Pará. A gente tem grandes reservas de extração de ferro, de bauxita no Pará, e você tem que usar água para fazer a lavagem desse minério. Todos captados dessa bacia Tocantins-Araguaia. Beleza? E aqui também, pessoal, nós temos a bacia do Rio São Francisco. O Rio São Francisco é o maior rio brasileiro, tá? A bacia do Tocantins-Araguaia é a maior bacia brasileira, que só está no Brasil. Agora, rio brasileiro, que nasce e deságua no Brasil, é o Rio São Francisco, tá? Ele nasce ali em Minas Gerais, na Serra da Canastra, sobe ali na Bahia, passa pelo semiárido brasileiro e deságua ali no Nordeste, tá? Ele é um rio, pessoal, extremamente importante, porque ele passa em alguns pontos onde todos os rios são perenes. Ele passa ali no semiárido brasileiro. Então, em volta do Rio São Francisco, nessas regiões, a gente tem, por exemplo, plantações de fruta, plantações de laranja, de abacaxi,
frutas de ótima qualidade, que não são vendidas no mercado brasileiro, elas são vendidas para a Europa. Então, para você ter ideia, para você imagine um produto que chega para a Europa via avião, o valor agregado que ele não tem. Então, é um rio extremamente importante para o Nordeste brasileiro. E ele também é importante porque ele é plano em quase todo o seu curso. Você consegue navegar com ele. Tá? Ele é conhecido como o Velho Chico. Ele é um rio bastante deteriorado pela ação humana. Ele tem um monte de barragem em volta dele. Isso, inclusive, prejudica o fluxo nessas áreas mais secas. E recentemente aconteceu, aliás, está acontecendo ainda, né? A transposição do Rio São Francisco. Para quem não sabe o que é, eu vou explicar agora. Observem esse mapa aqui. Como eu falei, o Rio São Francisco ele passa nas regiões mais secas do Brasil, ali no polígono das secas. Então a ideia é fazer o quê? A gente vai criar braços artificiais para esse rio. Você cria um canal e o rio vai seguir para aquele lado. E a ideia é que você consiga abastecer outros rios com a água do São Francisco. Então aí vocês estão vendo, né? Ali embaixo nós temos ali o Rio São Francisco e esses dois eixos em vermelho, é o eixo norte e o eixo leste. Então a ideia é criar esses braços artificiais e abastecer outros rios para que essa região possa ter água, possa se desenvolver e evitar grandes períodos de seca. Beleza? E também nós temos outras bacias secundárias, tá, pessoal? Então, aí nesse mapa, bacia do Atlântico Ocidental, Atlântico Oriental, Parnaíba, Atlântico Leste, Atlântico Sudoeste. Mas lembrando, né? Cada rio é uma bacia hidrográfica que vai cair num rio maior, que vai gerar uma nova bacia hidrográfica. Até chegar no caso, por exemplo, do São Francisco, que é uma bacia completa, ou do Tocantins-Araguaia, que é uma bacia completa. Por que é importante a gente estudar as bacias hidrográficas ou entender as bacias hidrográficas? Porque só assim a gente consegue medir os índices de pluviosidade e de cheia de um rio. Quer ver um exemplo? A gente está passando no Paraná por um momento de estiagem. Então, o nível do rio Paraná ele está abaixo. Agora, onde está sendo essa estiagem? Está sendo lá na bacia do rio Tietê, que vai desaguar no Paraná? Está sendo na bacia do Pirapó, que vai desaguar no Paraná? Está sendo na bacia do Paranapanema, que vai desaguar no Paraná? Está sendo na bacia do rio Ivaí, que vai desaguar no Paraná? Então aí a gente consegue ver, a gente fala da bacia do Paraná como um todo, mas da onde está vindo essa estiagem? Aonde que não está chovendo que está tendo impacto no Rio Paraná? No caso aqui, é uma seca geral, tá? É em toda a bacia do Rio Paraná, então está afetando o principal rio. Mas às vezes a gente fica pensando, fala do Rio Paraná, os níveis do Rio Paraná estão baixos. Aí você pensa, nossa, mas a gente faz parte da bacia do Paraná. Mas o Rio Pirapó está cheio porque aqui está chovendo. Então a gente está tendo captação de água aqui. Então, por isso que é importante a gente estudar a bacia hidrográfica, para a gente fazer uma boa gestão dos recursos hídricos. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui, peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem as mãos constantemente. Qualquer dúvida, só me consultar nos canais de comunicação da Escola Tuiuti, no Sistema Delta ou na plataforma Plural. Um abraço e até mais.